eu dizia assim, Deus, eu não sou o que eles falam e o que ele fez comigo. Eu sou o que a tua palavra diz. Sim. Eu nasci homem, eu vou casar com mulher, eu vou ser pai da Lavínia. E quando você entendeu que essa agressividade por conta desses abusos, por conta dessas rejeições, quando que você realmente olhou e falou assim, pô, parece que eu ando mais calmo, parece que eu não preciso me esforçar para controlar isso. Em algum momento aconteceu isso? Tá, seja mais específico. Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, ela é explosiva, como você disse, Sim. né? Eu vou explodir porque é uma forma de eu me defender. Mas tem gente que carrega isso a vida inteira. Sim. Não é? Por exemplo. Mas chega uma hora na vida cristã que a pessoa parece que ela... Sim. Pô, parece que eu ando mais calmo. Ah, parece sim, que eu sim. não recebo mais os ataques da forma que eu recebia. De repente os ataques até diminuíram, ou a pedra perdeu a força, porque eu já sou uma pessoa, o fruto realmente do Espírito já transformou realmente. E isso é algo que eu falo por mim, porque ao longo dos anos eu percebi que essa coisa de atacar, querer mostrar que tá certo, ou de repente agir de alguma forma mais agressiva, foi aplacando, foi diminuindo. Aconteceu, como aconteceu isso? Pastor, aconteceu comigo, é uma pergunta, me pergunta também isso. Jesus foi começando a me usar. Jesus foi começando a fazer coisas através de mim. Então, assim, eu comecei a ser espelho para as pessoas. Sim. As pessoas olhavam e diziam assim, gente, só aquele adolescente, aquele gordinho, Deus usar ele demais. Sim. E uma coisa que eu sempre tive medo, pastor, é difamar o nome de Jesus. Eu sempre tive medo. Sempre tive medo. Então, o que acontece? Quando você entende o que você carrega, você começa a submeter a muita coisa. Sim. Então, vamos lá. Se eu entendo que o que eu carrego é algo sério... Para que as pessoas possam me dar credibilidades, eu vou precisar não provar para elas, mas eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar estabelecer princípios para mim. Sim. Então, assim, quando eu percebi que tinha coisa que não valia a pena, era quando o Espírito de Deus começou a falar comigo. Guilherme, para de fazer isso, não combina contigo. Sim. Guilherme, porque fulano falou, eu vou falar, eu vou na porta da igreja. Pastor, eu já peguei copo, pastor. Tem gente que, a Pamela, o pessoal, e sabe o que eu tô falando. Eu peguei copo com água, de vidro, pra me tacar na cara do irmão dentro do culto, pastor. Jesus. Olha como eu era agressivo, pastor. Violento. Por que não? Obrigado. Porque eu era muito assim, explosivo. Só que aí Jesus foi entrando em mim, Jesus foi falando assim, Guilherme, o que você carrega não combina quem você é. Deus falou pra mim, você vai precisar mudar. Então eu comecei a ter o quê? A vergonha, porque eu chegava nos lugares, aí começou, tudo bem, você não é o irmão... Guilherme, o gordinho lá que canta naquela igreja, que profetiza casamento de oração. Falei, sou eu mesmo. Aí que bênção. Nossa, eu tava no culto. Eu falei, Deus te abençoe. Quantas das vezes que eu tava em mercado, assim, uma vez aconteceu isso. Eu estava no mercado e aí a moça tá passando lá, uma moça estava com confusão com o cheque, eu já tava nervoso. Quando eu ia falar que eu já ia estourar, falei, que eu já ia... Vocês estão tirando, meu? Na hora, aí quando eu fui me estourar, passou uma irmã. Tudo bom, irmãozinho? Você vai estar no culto hoje? Aí eu falei, gente, Pai Senhor, irmã, tudo bom? Falei, Deus, eu não vou poder brigar com a irmã, gente. Porque a irmã me conhece do culto. Como que vai ser esse negócio? Então, assim, o que eu carregava, a gente vai amadurecendo, e conforme a gente amadurece, a gente entende que não é sobre a gente, é sobre Jesus. Então eu fui começando a amadurecer nisso. Então aí quando eu percebi, tinha coisa que às vezes o diabo... Porque assim, o diabo ele entra nas pessoas com uma velocidade assim, que às vezes você olha, dá vontade de você pegar, você fechar a mão assim, você tirar o cão no murro. Mas você não pode, porque você é filho do Deus Altíssimo. Você carrega o Deus todo soberano. É verdade. Só que às vezes tem uns demônios que vêm pra atropelar a gente, eu olho e falo assim, quer saber de uma coisa, gente? Eu vou vencer você na oração. Então eu comecei a deixar de lado as coisas. Quando vinha aquele povo folgado também, que às vezes vinha me provocar, porque já sabia que eu tinha um temperamento... Eu não era sanguíneo, eu era hemorrágico. E quando vinha, eu já sabia que eu já ia, já discutia, que eu já ia falar, que eu já ia... As pessoas sabiam meu ponto fraco. Deus falou pra mim assim, ó, é necessário com que haja princípios em você, por quê? Porque esses princípios vai trazer uma blindagem para que teu inimigo não descubra seu ponto fraco.
Então foi quando eu comecei a mudar. Fui mudando, fui percebendo que tinha coisa que não tinha necessidade. Até que eu passei pela fase do quê? Do confronto. Que Jesus falou pra mim assim, não adianta eu te usar e você tá doente. Não adianta você ser cura, pregando libertação e você tá numa prisão. Ela falou, que prisão que eu tô, Jesus? Que prisão? Deus falou comigo, a prisão? Jesus falou comigo, aquele rapaz que te abusou quando você era criança. Que você sofreu na adolescência com ele. De 7 a 8 anos. Falei, Jesus falou comigo, eu preciso que você perdoe ele. Eu falei, gente, como assim, Jesus? Aí você tá tirando com a minha cara, né? Como você quer que eu perdoe o irmão, gente? O irmão acabou com a minha vida, olha tudo que aconteceu, ele no canto dele, eu no meu. Jesus falou comigo que você vai precisar perdoar ele. Eita Deus. Eu tive que perdoar, pastor, e foi muito difícil. Sim, imagino. Essa fase foi a pior fase. Por quê? Nesse período, eu tava com os meus 15 anos de idade. Eu ia no monte e eu comecei a fazer campanha. Por quê? Eu dizia assim, Deus, eu não sou o que eles falam e o que ele fez comigo. Eu sou o que a tua palavra diz. Sim. Eu nasci homem, eu vou casar com mulher, eu vou ser pai da Lavínia. Sempre dizia isso pra Jesus. Eu nasci homem, eu não aceito. E minha mãe dizia assim, é porque eu não vou aceitar filho, meu pai dizia, eu não vou aceitar filho aqui em casa que, enfim, é um homem, cabra macho. Sim. E eu dizia assim, meu Deus, minha família não pode ser envergonhada por causa disso. E nesse confronto, eu comecei a fazer muita campanha no monte. Deus, me ajuda. Senhor, eu não aceito essa maldição ser carregada nos meus ombros, não foi algo que eu coloquei, colocaram em mim. Sim. E foi nessa fase do confronto. Aí Deus falou comigo, pro caminho da cura, você vai ter que liberar o perdão pra ele. Sim. Vou resumir a história. Não tem cura se não houver perdão. Não tem o que fazer. Eu tive que perdoar ele, ganhei ele pra Jesus, ele ainda se tornou meu filho na fé. Tem fé pra isso? Meu Deus. Isso eu pergunto pra todo mundo, tem fé pra isso? Hoje ele não tá vivo mais pra contar a história.